Oi. Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom louvarmos a Deus, declarar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, aquilo que Ele representa para nós. Enquanto nós louvamos, às vezes é uma oportunidade do Espírito de Deus renovar a nossa fé. Através dos louvores, nós somos relembrados de algumas verdades sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele faz em nossas vidas. Por isso que é tão importante quanto a pregação da palavra é o momento do louvor, que é o momento que nós prestamos esse nosso culto a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. É o último livro do Velho Testamento. Amém? Está fraco, ainda tem muita gente procurando. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Vamos ler somente esse versículo por enquanto. Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos no poder que ela tem de transformação, de arrependimento, de restauração, Senhor. Nós pedimos que esse poder da Tua palavra possa ser atuante em nossas vidas, Senhor. Que ela fale conosco e traga transformação para nós, Senhor. Que o Senhor continue presente no nosso meio, falando conosco, nos convencendo, ó Deus, daquilo que é a Tua vontade para nós. Nós te oramos e te glorificamos em nome de Jesus, amém. O Senhor não muda, é o que Ele declara. Eu, o Senhor, não mudo. A gente pensar em mudança, no mundo que a gente vive, é um mundo que está em constante mudança. Nós vivemos mudança a todo momento. E parece que as mudanças do nosso mundo estão acontecendo num ritmo cada vez maior. Antigamente parece que a única coisa que mudava era a moda, né? A moda era passageira, o que estava na moda num dia, no outro dia não estava. Hoje em dia a tecnologia muda muito rapidamente, sempre surgem novas tecnologias, sempre tem uma novidade, um eletrodoméstico, um aparelho celular, sempre tem uma novidade, a mudança é constante. As coisas ficam obsoletas rapidamente, obsoletas. Mas hoje em dia tem outro tipo de mudanças que também são rápidas. Até os valores e os conceitos têm se tornado cada vez mais efêmeros, passageiros. O que antes era verdade, hoje já não é mais. O que antes era o certo, hoje já não é mais a única verdade para as pessoas. A verdade ela se tornou para nós e para esse mundo algo tão relativo e às vezes muito particular. O que para alguém é verdade, para outros, para ela já não é verdade, é mentira, é outra coisa. E falar em transformação, em mudança, que é isso que a gente quer falar essa noite, a Bíblia fala que a natureza humana é assim, principalmente a natureza pecadora, a natureza caída. O homem é levado de um lado para o outro facilmente. Em Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nós somos mutáveis, nós mudamos de opinião, mudamos de ideia. E quando nós conhecemos a Cristo e nós buscamos a maturidade cristã,
a ideia, o propósito que a gente deixe de ser tão volátil, tão volúvel nas nossas ideias e nas nossas atitudes. Deixar de agir como criança, deixar de ser como uma onda que pode ser levada de um lado para o outro a todo momento, numa inconstância. O ser humano se caracteriza por isso. Nós somos cada vez mais inconstantes naquilo que nós pensamos e naquilo que nós fazemos. Quem nunca se deparou com uma situação como essa? Num dia, você tem toda a certeza do caminho que você tem que seguir. E no outro dia, você não tem mais certeza de nada. Você está na mais terrível dúvida da sua vida. É muito ruim viver na inconstância. Nós somos facilmente influenciáveis pelas coisas que existem ao nosso redor. E não só ao nosso redor, mas dentro de nós. Nós somos influenciáveis pelo nosso coração, que também é inconstante. Jeremias 17:9 diz assim, que o coração humano é enganoso. Diz também que a doença do coração ela é incurável e que ele também nem pode ser compreendido. É a luta interior que todos nós enfrentamos. Às vezes a gente pensa que é só a gente que passa por isso, né? A gente olha uns aos outros por fora, nós às vezes nos esforçamos tanto para parecer firmes, constantes, seguros, não demonstrar fraquezas, mas dentro de nós existe uma guerra interior constante. Não adianta você fingir que não existe, porque ela existe em todos nós. Aquele irmão que você acha que é o mais firme na fé, ele também tem as lutas dele. Ele também tem as dúvidas dele. Ele também luta com a inconstância. Todos nós temos essa luta em algum grau. Nós mudamos. Mas em meio a essa inconstância da existência humana, a Bíblia fala em um Deus que não muda. Malaquias 3:6 que a gente leu. Em Tiago 1:17 diz mais, diz que em Deus não há sombra, não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1:17. Ele é o Pai perfeito, o Pai das luzes, e Ele não muda como sombras inconstantes. Deus ele é imutável em sua natureza e em seu ser. A sua natureza e o seu ser não estão sujeitos à mudança. Jamais houve um tempo quando Deus não era, ou Ele não existia, e nem vai existir um tempo no futuro em que Deus vai deixar de ser. Deus não evoluiu, porque Ele já é perfeito. Deus não pode mudar para melhor, porque Ele já é perfeito. É por isso que somente Deus pode dizer assim, eu sou o que sou. Êxodo 3:14, porque Ele é perfeito. O poder, não é só Deus em seu ser, em sua natureza que não mudam. O poder de Deus também não muda. Romanos 1:20 diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. O poder de Deus também não muda, é pleno. O conhecimento de Deus também não muda. Atos 15:18 diz que todas as coisas, desde um princípio do mundo, são conhecidas por Deus. Além de tudo, a Bíblia diz que Deus, Ele é sempre verdadeiro. Tito 1:2 diz que Deus não pode mentir. Ele não pode mentir porque Ele é sempre verdadeiro. Além do mais, falando que Deus não muda, quando a gente estuda teologia, a gente vai estudar os atributos de Deus, que são muitos, e um desses atributos é chamado de imutabilidade. É a qualidade de quem não muda. Além disso, os propósitos de Deus também são eternos. Os seus planos não podem ser frustrados. É o que diz Salmo 33:11. Seu propósito não pode ser frustrado, pois seu conselho é eterno, e os pensamentos do seu coração estendem-se a todas as gerações.
Provérbio 19, 21 diz mais, diz que os propósitos do coração do homem são muitos, mas somente o conselho de Deus permanecerá eternamente. Ainda diz mais, Deus ele é tão constante, tão perfeito e imutável, que a Bíblia diz em Isaías 40, 28, que Deus não se cansa nem se fadiga, Ele não se desgasta, Ele não esmurece, como dizem, Ele é sempre forte. E por que é interessante saber isso sobre Deus? Entender esse atributo de que Deus não muda. E é até difícil para nós, seres humanos mortais, pensar sobre isso. Alguém que nunca mudou, que é sempre o mesmo, em que não há nenhuma variação, ainda que pequena que seja, não existe essa variação em Deus. É estranho para nós, porque nós estamos acostumados com a mudança. As coisas ao nosso redor mudam, nós mudamos, e nós conhecemos um Deus descrito como alguém que nunca muda. E é interessante quando a gente vê lá em Juízes, se você ler o livro de Juízes, você vai entender isso. Lá no capítulo 3 já começa a falar que o povo de Israel se desviava dos caminhos de Deus. Ele esquecia Deus, começava a adorar os Balaíns, e diz que a ira do Senhor se acendia contra eles, e que eles eram castigados, e que eles eram punidos, eles eram dominados pelos seus inimigos, e aí Deus enviava um juiz, um libertador, um salvador para eles, para que eles pudessem ser libertados. A Bíblia diz que Deus ouvia os clamores do povo, os gemidos do povo, e Ele enviava a libertação para o povo. E aí o povo se voltava para Deus, reconhecia que Deus era todo-poderoso, mas não passava muito tempo, eles se desviavam novamente. E aí clamavam novamente, Deus enviava um novo libertador. Se você ler o livro de Juízes, é um ciclo constante disso, de Deus salvando o povo e o povo se desviando. Demonstra muito bem a nossa natureza. Como muitas vezes nós somos assim. As coisas estão bem, nós esquecemos de Deus que nos deu tudo que nós temos. As coisas começam a ir mal, nós corremos para Deus. As coisas melhoram, nós esquecemos de Deus. Infelizmente, é isso que representa a nossa inconstância. É interessante a gente pensar nisso, dizer que Deus não muda. Tem um texto na Bíblia até que diz que Deus não se arrepende. E aí algumas pessoas vão dizer, como assim Deus não se arrepende? Se lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Só que quando está falando que Deus não se arrepende, Ele está querendo dizer exatamente isso. Deus não é inconstante como os seres humanos. Deus não é inconstante. Deus pode até mudar a forma de agir. Deus pode até mudar o seu plano para nós, para que Ele possa nos salvar. O plano de Deus é sempre nos salvar. Esse sempre foi o plano dele para a humanidade. É isso que Ele quer fazer. Esse plano dele é eterno, salvar a humanidade. E assim como o povo de Israel lá em Juízes, é a nossa inconstância que nos leva para longe de Deus. Nós, às vezes, somos convencidos facilmente pelas pessoas. Nós somos convencidos a nos desviar. Foi isso que o diabo fez com Adão e Eva. Ele distorceu a verdade para convencê-los de que havia um caminho que parecia melhor. Talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando por isso agora. Você em dúvida se realmente buscar a Deus é o melhor que a fazer, ou é seguir a sua própria vontade. Quando nós nos afastamos de Deus e nos deixamos levar pelos nossos desejos, nós somos amaldiçoados. Quando nós confiamos na humanidade ou em nós mesmos mais do que em Deus, é aí que nós nos desviamos.
É por isso que o texto de Jeremias diz que maldito o homem que confia em outro homem. E aí, às vezes, tem gente que diz assim, não, pô, então não vou confiar mais em ninguém. Não vou acreditar mais em ninguém. Não é isso que o texto está falando. Ele está falando que você tem que confiar antes de tudo, e primeiro de tudo, em Deus. Não colocar a sua confiança no homem, porque o homem é falho. Você tem que confiar em Deus. E se a gente pensar nisso, de um lado existe um Deus que não muda, que é perfeito. E existe o ser humano que é inconstante, que é imperfeito. Como é que pode existir um relacionamento entre essas duas pessoas? Entre um Deus perfeito e a humanidade imperfeita. Entre um Deus pleno, completo, e nós inconstantes e falhos. Isso só é possível porque existe uma outra coisa em Deus que também não muda. Eu falei que o poder de Deus não muda, o conhecimento de Deus é completo. Eu falei que o ser de Deus, a natureza de Deus também não muda. Mas a Bíblia diz também que a misericórdia de Deus não muda. Salmo 106:1 diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre, ela não tem fim. Em Jeremias 31:3 diz que Deus nos amou com amor eterno. O amor de Deus não é uma paixão passageira. O amor de Deus por mim e por você não é uma paixão entre adolescentes, sem querer ofender os adolescentes, viu? Mas o amor de Deus, ele não passa com o tempo. O amor de Deus, ele não dura uma semana, ou não dura só um mês, ou só um ano. Ele diz que nos ama com amor eterno. Nós somos tão imperfeitos, se Deus não tivesse essa misericórdia sem fim e esse amor eterno, Ele não poderia nos aceitar. Mas é a misericórdia dele que se renova todos os dias. A cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam em nossas vidas. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas não se acabam. Não é por nossos méritos, não é por nossas qualidades que Deus nos ama ou que Deus nos perdoa. É porque a misericórdia dele não se acaba. Você já pensou sobre isso? Às vezes a gente acorda de manhã e já acorda reclamando, né? Porque está faltando isso, está faltando aquilo, porque eu não dormi bem à noite. E às vezes reclamando de Deus, como se nós merecêssemos muita coisa de Deus. Quando na verdade a gente devia acordar de manhã agradecendo a Deus, porque mais um dia as misericórdias dele se renovaram em nossas vidas. É assim que nós deveríamos fazer. Deus não nos ama somente no dia que nós acertamos, mas também quando nós erramos, Deus continua nos amando. Você já pensou nisso? Às vezes o nosso amor pelas pessoas, ele dura só enquanto elas são úteis para nós, ou só enquanto elas fazem o que nos agrada. E o amor de Deus, ele é um amor que ele permanece eternamente. Embora ele não se agrade dos nossos pecados, ele continua nos amando. É como o amor de um pai e de uma mãe pelo seu filho. Ainda que o filho possa trazer tristeza, mas o amor permanece. Ainda que o amor de Deus ainda que o filho possa trazer algum tipo de desobediência, o pai e a mãe continuam amando. Quando eu tenho aquela noite em que o Isaac filho não deixa ninguém dormir, a gente acorda moído, cansado, né?
Quando eu disse que queria ser pai, ninguém me avisou isso, que você não ia mais dormir direito, né? Mas é interessante que você fica chateado, de mau humor, porque você não dormiu direito. Mas quando dá de manhã, o seu filho dá um sorriso para você, parece que você esquece tudo aquilo que aconteceu a noite toda, por causa do amor que você tem por ele. É um amor incondicional, não tem um motivo, é só porque é seu filho que você o ama. É isso. Não tem algo que ele tenha feito para merecer. Não é porque ele é bonito, né? Embora Isaac Filho seja muito bonito, né? Mas tem um meninozinho que não nasce tão bonito, mas para o pai e para a mãe é lindo. E ama do mesmo jeito. Não é verdade? Eu acho que Deus olha para nós assim. A gente olha para as pessoas e fica enxergando os defeitos dela. Fulano fez isso. Ah, mas ele é assim, assim, assim. A gente parece que fica procurando os defeitos nas pessoas, forma de desqualificar elas. E eu acho que Deus nos ama porque Ele olha para nós, Ele procura o melhor de nós. Ainda que Ele tenha que fuçar muito para achar qualidades, Ele olha para nós e procura o melhor em nós. E é nisso que Ele se agarra para continuar nos amando. Porque nós somos seus filhos. Porque o seu amor é eterno por nós. É interessante que essa passagem que eu li no começo, de Malaquias 3,6, dizendo que o Senhor não muda, por isso os israelitas nunca foram destruídos, e também a passagem de Lamentações, em que Deus diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, as duas passagens foram faladas no mesmo contexto. Qual era o contexto? O povo estava pecando e se desviando do Senhor. O povo havia esquecido quem Deus era, o que Deus havia feito por ele e as bênçãos que Deus derramava na vida dele. E aí Deus diz isso: olha, vocês ainda não receberam o que vocês merecem, vocês ainda não foram punidos de acordo com seus atos, porque eu não mudo. Porque a minha misericórdia continua e permanece todos os dias. Porque senão vocês já teriam sido destruídos. Você entende isso? Deus não muda, é por isso que Ele continua nos perdoando. Deus, é interessante a gente falar disso, de ser destruído. Porque quando a gente não é cristão, se você não é cristão, talvez você não entenda o conceito de pecado. E por que que o pecado deve ser punido com a morte? Às vezes a gente está tão imergido num mundo tão caído, tão pecador e tão sujo, que aquilo que era errado se torna normal. Que aquilo que deveria ser evitado se torna aquilo que é mais procurado. E o pecado passa a ser não somente aceitável, mas ele passa a ter também incentivado. Tamanha a impureza do mundo que a gente vive. E às vezes a gente não entende, mas todo pecado merece a morte. Porque Deus, Ele não é como a gente se acostuma a viver no pecado. A gente se acostuma. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo eternamente. Se algo era errado há 2000 anos atrás, como é que hoje isso poderia deixar de ser errado? Para Deus, o que é errado sempre foi errado e sempre vai ser errado. O que é pecado sempre foi pecado e vai continuar sendo pecado. Não foi o que eu falei? Deus não pode evoluir. Deus é perfeito. A verdade não é relativa, é absoluta. E Deus é o parâmetro de toda a verdade. É Deus que é o parâmetro da verdade. É nele que nós temos que nos comparar. Quando nós pensamos em fazer o que é certo. E não nas pessoas, não no mundo ao nosso redor. Às vezes nós corremos o risco de ser convencidos pelo mundo. E ainda existe aqueles, piores ainda, que usam a palavra de Deus para justificar seus próprios pecados. Deus é que sabe, mas essas pessoas serão punidas ainda mais severamente, usando a palavra de Deus para distorcer a verdade.
Deus não muda. Isso traz algumas consequências e algumas lições importantes para nós. Se Deus não muda, Ele é totalmente confiável. Afinal de contas, quem é que pode confiar em alguém que muda o tempo todo? A gente costuma dizer isso, né? Não, fulano ali, né? Aí tem aquelas outras pessoas que você diz assim, não, pode confiar. Se ele disse que vai fazer, ele vai. Porque aquela pessoa já demonstrou através das suas atitudes que ela é confiável. Em Deus nós podemos confiar. Nós não precisamos ter medo, achar que Deus vai nos abandonar, porque Deus não mente. Deus não é como o homem que mente. Então Deus, ele é totalmente confiável. Outra consequência de Deus não mudar é que nós podemos ter certeza que o que Ele prometeu vai se cumprir. Como eu já falei, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Deus já tem tudo planejado. O passado, o presente e o futuro estão diante dos olhos dele. Deus sabe todas as coisas. Se a gente acreditasse demais de verdade nisso, a gente andava menos ansioso. A gente andava menos preocupado. Sabendo que Deus já conhece tudo. Deus já sabe o plano. Lá no Salmo 139, Davi, ele fala disso. Ele diz que Deus viu ele desde o ventre da sua mãe. Diz que ele teceu os seus ossos, todo o seu corpo. E diz que os dias dele foram escritos no livro do Senhor. Então é o Senhor que sabe tudo que vai acontecer na sua vida e na minha vida. Confiar em Deus é acreditar que o plano dele vai se cumprir nas nossas vidas. As promessas dele vão se cumprir nas nossas vidas. E não ficar ansioso com o futuro. Porque o nosso futuro, Deus é quem está cuidando. Deus já tem tudo planejado. Deus não pode ser pego de surpresa, porque Ele sabe tudo que vai acontecer. Deus não sofre com imprevistos, nem com atrasos. Deus faz tudo no tempo certo. A Bíblia diz que Ele virá nos buscar. A Bíblia diz que Ele vai restaurar todas as coisas. Pode ser que esse mundo esteja indo cada vez pior. Pode ser que a verdade esteja cada vez menos sendo seguida. Pode ser que todo mundo ao seu redor esteja dizendo que você é besta por estar seguindo essa religião. Pode ser até que as pessoas que estão vivendo em pecado estejam prosperando e você não. Mas não fique ansioso. Os planos de Deus ainda vão se cumprir. Salmo 37, a gente fala disso, né? Não se ire com aquele, o mal, o ímpio que prospera. Ele é como a relva. Ele existe hoje e amanhã já não vai mais existir. E aí 1 João diz que aquele que faz a vontade do Senhor dura eternamente, vive eternamente. Deus é totalmente confiável e o que Ele prometeu vai se cumprir. Baseado nessas duas verdades, é isso que Jesus diz. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Não se preocupe, não fique ansioso. E eu queria perguntar para você, como é que anda a sua confiança em Deus? Como é que anda o seu coração? Será se ele está ansioso ou está preocupado? Antes de colocar sua confiança em outra coisa além de Deus, pense bem se isso é realmente confiável. Será se a riqueza é algo seguro? Algumas pessoas empenham a sua vida, a sua saúde, sacrificam a sua família, os seus valores e a sua dignidade para procurar riquezas.
e acha que essa riqueza é a que vai lhe dar segurança. Pedro diz que nós não podemos botar a nossa confiança na incerteza das riquezas, porque ela passa, ela se acaba. A riqueza não é algo seguro. Será se o conhecimento é algo seguro? Algumas pessoas confiam tanto nas letras, na academia, nos títulos, no conhecimento que acumulou, e acha que isso faz dela pessoas mais importantes, mais seguras, acima das outras. Aí a Bíblia diz, Jesus disse assim, que o conhecimento do Evangelho foi dado para os pequeninos, aqueles que não eram julgados como importantes. São para eles que a verdade foi revelada. O conhecimento não é uma fonte confiável para as nossas vidas. Será que se o que o mundo diz é confiável? O que está aí na mídia, nos jornais? Para tudo hoje existe uma pesquisa, existe um estudo que relata aquilo ser a verdade. E as pessoas são levadas por isso. Não, estão dizendo, os estudos dizem agora isso. Aí vai a manada, seguindo por esse caminho. Daqui a tantos anos, os estudos vão dizer outra coisa. Aí, como uma manada, as pessoas vão lá. Não deixe ser levado, suas opiniões e suas atitudes ser levadas pelo que está na mídia, pelo que está na televisão, na internet. Ela não vem de uma fonte confiável. Será que o que a maioria está dizendo ou está fazendo é confiável? Não, mas todo mundo faz assim. Não, meus amigos todos agora fazem isso. Será se isso é a fonte da verdade? Só existe uma fonte 100% confiável. E essa fonte é a palavra de Deus. É o que está contido nela que diz a verdade. Qualquer outra coisa que venha contrariar a palavra de Deus não é verdade. Nós temos que ter cuidado com a interpretação que a gente faz da palavra de Deus. Essa semana eu estava com uns amigos conversando, e aí entraram em alguns assuntos sobre sexualidade e tudo, e aí estava perguntando, Isaac, tu que é pastor lá no meu trabalho, como é esse negócio de sexo? Como é esse negócio de masturbação? Estava perguntando o que era certo, o que era errado. Aí eu estava explicando para eles, aí eu disse assim, olha, é porque a gente está tão longe da verdade, mas se eu disser aqui para vocês que sexo antes ou fora do casamento é pecado, Deus não se agrada. Aí a primeira coisa que um disse foi assim, não, mas isso aí se tornou uma coisa cultural. Sempre tem uma palavra bonita, né? Para justificar as mentiras. Isso se tornou uma coisa cultural. E é assim que a verdade é distorcida. Mas o Deus que revelou a verdade para nós, Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. E a palavra de Deus, ela pode ter 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, ela vai continuar sendo verdadeira. E é ela que nós devemos guiar nossas vidas. É por isso que o salmista diz que nós devemos refletir nela dia e noite. Porque senão a gente começa a olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para as outras pessoas, e a gente começa a esquecer o que está nessa palavra. A gente precisa refletir nela todos os dias, porque somente ela é confiável, porque ela vem daquele que é totalmente confiável. Eu queria que você abrisse no Salmo 20. Salmo capítulo 20, versículos 7 e 8. Salmo capítulo 20, versículos 7 e 8 diz assim: Alguns confiam em carros e outros em cavalos,
mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Amém. Olha só essa verdade. Você pode confiar, querer colocar sua confiança em qualquer outra coisa, mas se não for em Deus, você vai cair, você vai vacilar. Somente quem confia no nome de Deus se ergue e permanece firme. Somente isso. Abra agora em Jeremias 17. Eu queria encerrar lendo esse texto aqui. Jeremias 17, versículo 8. Jeremias, capítulo 17. Vamos ler o versículo 7 e 8. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8 diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém. Assim como uma planta que está perto da fonte de água, que é tudo que a planta precisa, né? É de água. Aquela fonte inesgotável de água que faz com que ela não se preocupe com o inverno, com o frio, com o calor, com a seca, porque tem sempre aquela fonte ali perto. O texto diz que as folhas dessa árvore estão sempre verdes e que não há ansiedade e ela não deixa de dar frutos. Olhe para a sua vida e pense se você tem dado fruto. Às vezes a gente corre na nossa vida e nós continuamos infelizes, insatisfeitos. A gente vive cansado fazendo tanta coisa, mas porque a gente coloca a nossa confiança em outras coisas que não em Deus, nós não damos frutos. Nós adoecemos fisicamente, nossa mente adoece e nós sofremos. Mas assim como essa planta que confia na sua fonte de água, nós temos que ser também pessoas que confiam na nossa fonte inesgotável de vida, que é Deus. Nós não precisamos ficar ansiosos e preocupados, mas nós podemos colocar toda a nossa confiança em Deus. Eu não sei o que está deixando você ansioso. Talvez você, se eu perguntasse para você, você dissesse assim: ah, pastor, é besteira. Mas aquilo que tira a nossa paz, eu tenho certeza que para Deus não é besteira. Eu tenho certeza que Deus se preocupa com isso. Mas eu pergunto para você, onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Será se isso está levando para um lugar bom? Será se na sua vida você tem gerado frutos? Você tem conseguido conquistar seus sonhos? Será se a sua família é uma família que tem prosperado? Será se a sua casa é um lugar que tem paz? Será se seu casamento ele está sendo renovado o amor dele? Ou ele está se enfraquecendo? Será se você tem buscado a Deus, que é a fonte de toda a vida, aquele que é confiável, aquele que não muda, mas aquele que nos ama eternamente? Nós temos que fazer essa reflexão e fazer as mudanças nas nossas vidas. Vamos ficar de pé? Eu quero que você cante essa música e se lembre disso todos os dias. Todos os dias que você acordar, lembre que Deus ele é o mesmo eternamente. Ele nos ama exatamente por isso, porque o amor dele não muda, a misericórdia dele se renova, mesmo nós sendo imperfeitos.
Ele nunca vai nos desamparar. Nós podemos depositar toda a nossa confiança nele, que nós não seremos frustrados e desamparados. Enquanto nós cantamos, você pode cantar, você pode orar, falar com Deus. E você que está aqui essa noite nos visitando, você também pode tomar essa decisão. Parar de confiar naquilo que é incerto, que é inseguro, naquilo que acaba, naquilo que passa. A Bíblia diz que as coisas que se veem, elas são temporárias, mas aquilo que nós não vemos, aquilo que é espiritual, isso é eterno. E é isso que nós temos que confiar, naquilo que é eterno, em Deus, aquele que não muda. Então você que está nos visitando, essa pode ser a noite de você tomar essa decisão de confiar naquele todo-poderoso e eterno que é Deus. Você pode vir aqui à frente.